Pessoal, boa noite, tudo bom? Como foi comentado lá no grupo, eu fiz aqui os ajustes possíveis no site, né? Mas como demonstração do que pode ser. Então, nesse site tem algumas partes aqui que nós não temos os textos prontos. E aí, eu tomei a iniciativa de criar uma página sugerindo o tamanho dos textos, as posições dos textos. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa dos textos para formatar as páginas. Então, quando a gente vem, por exemplo, aqui em especialidades, a gente não tem, por exemplo, a descrição, nós não temos as páginas, o texto das páginas internas de todas as especialidades. Então, a gente precisa disso no momento. Só que aí, o que eu fiz aqui foi sugerir uma estrutura, né? Então, aqui, uma breve descrição, um texto aqui para descrever um pouco melhor, um texto um pouco maior. Os itens de tratamento são assim, por exemplo, assim, a gente está falando de medicina felina. Então, assim, tratamento, algum tipo de tratamento específico para gato, é, castração. Então, a gente pode listar alguns desses itens aqui para a pessoa já ter uma noção do que vai ser abordado nessa especialização. E com isso a gente consegue mesmo assim ter uma página rica. Uma outra questão, gente, é relacionada aí, que foi uma solicitação, essa parte aqui dos profissionais. Então, nós não vamos ter mais um pop-up como eu havia sugerido. Nós vamos clicar aqui, vamos ter uma página. Então, nessa página, lembrando, eu estou usando o Dr. Roberto aqui como um exemplo, mas a estrutura para todos os profissionais vai ser essa. Então, título vai ter o nome do profissional, a formação do profissional, o CRMV do profissional, um texto descrevendo um pouco mais sobre ele. E assim, lembrando, é melhor um texto curto porque as pessoas infelizmente não leem, então a gente tem um texto curto, sucinto, direto, é melhor. E aí, a lista de especialidades. Então vai haver uma ligação entre especialidades e o profissional. Lembrando que em qualquer um que a gente clicar aqui, vai para a medicina felina, porque é o mesmo caso do Dr. Roberto. É uma página de exemplo. Então, eu estou mostrando para vocês aqui medicina felina, a estrutura das páginas de especialidades. Ela vai ter essa estrutura, né? Como a gente comentou. E aí, uma outra demanda foi ter mais botões de redes sociais, para telefone, né? Aquele botãozinho do WhatsApp, ele vai ficar aqui nessa área aqui à direita, para a pessoa ter acesso aos botões de contato. Mas no restante do site, eu estou um pouco preocupado, porque se a gente aumentar, ó, a gente já tem os botões aqui, já tem os botões, aqui está faltando footer, mas eu vou colocar. Já tem no footer já botões de rede social, que provavelmente vão fazer o usuário sair do site, né? Você tem call to action em todos os lugares aqui no site para ver as outras sessões, para ligar, para entrar em contato. A gente tem esse formulário na home. Então eu tenho medo de colocar mais e ficar poluído. Então essas são as minhas solicitações, né? As minhas sugestões aqui é apresentar o que eu fiz. O que eu recomendo agora é a gente trabalhar no conteúdo baseado na estrutura que eu tenho aqui sugerida. Porque senão, se o conteúdo vier diferente, eu vou ter que pegar esse conteúdo e reestruturar todas essas páginas novamente. E aí a gente vai perder mais um tempinho. Vocês conseguindo criar nessa estrutura o conteúdo, eu já consigo seguir desenvolvendo o site para a gente ir o mais rápido possível, tá bom? Então, qualquer dúvida também estou à disposição, vocês podem contar comigo. Um abraço.